paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje vamos meditar no capítulo 28, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens de escultura e baalins. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom, e queimou seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, e queimou nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor, o seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Queridos, chegamos ao capítulo 28 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá. E aqui, o que nós vemos neste capítulo é que Acaz, ele assume o trono depois da morte de Jotão, seu pai, e ele tem 20 anos de idade. Ele não segue os caminhos de seu pai, pois o seu pai, apesar de não ter sido aquele rei que trouxe o povo para a presença do Senhor, ainda assim ele buscou ao Senhor e o seu reinado foi um reinado de paz. Mas o que nós vemos agora é que Acaz, ele deixa completamente os caminhos do Senhor para seguir os caminhos daqueles que serviam, aos deuses estranhos e habitavam na terra antes, do povo de Judá possuir aquelas terras. O que nós vemos então é que isso desperta a ira do Senhor, e nós vamos perceber o Senhor os entregando nas mãos daqueles que os perseguiam e também do povo do reinado de Israel, que depois da divisão do reino acabou tornando-se também inimigos de Judá. Então, nós vamos ver aqui que estes prevalecem contra ele, e uma grande parte dos seus súditos, aqueles que estavam debaixo do seu governo, terminam sendo levados cativos por causa da sua idolatria. Agora, o que nós vamos perceber aqui neste capítulo 28 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá é que esse reino é um reino completamente idólatra, porque olha o que a Bíblia diz, que até os seus filhos Acaz queima em sacrifício, oferece os seus próprios filhos em sacrifício aos deuses idólatras daquela terra, que já eram adorados por aquelas nações que foram desterradas, que foram tiradas dali para que Judá pudesse habitar naquele lugar. Então, meus queridos, nós vamos ver que a nação de Israel, elas são entregues seguindo a linha de raciocínio de que esse livro ele traz uma história contada ou registrada pós-exílio, para que aqueles que estavam retornando à terra tivessem então a ciência e a sabedoria de que
se eles permanecessem tomando as mesmas decisões daqueles que foram levados para o cativeiro, é possível que novamente esta cena voltaria a repetir-se com eles. E nós vamos ver aqui algo interessante neste capítulo, é que Deus entregou a nação de Judá para ser punida pelos sírios e também pela nação de Israel. E a Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo 9, que Deus agora está irado com essas nações, porque aquela punição que Deus tinha preparado para eles, para ser usada aquelas nações, eles foram excedidos, os limites estabelecidos pelo Senhor, ou seja, eles se aproveitaram de que Deus os havia entregado nas mãos por causa da vontade de Deus de puni-los por causa da desobediência, só que eles excedem, ou seja, eles fazem aquilo além do que Deus havia permitido, e isso vai despertar o Senhor para trazer ira. Por quê? Porque esta é a nação de Judá. A nação de Judá tem promessa de Deus. A nação de Judá é a mesma nação de Davi. Então Deus, ele tinha um compromisso com esta nação, e por isso Deus, apesar de punir, ele sabia que havia um limite. Toda punição, ela tem um limite. Ela não pode ser além dos limites. Para quê? Para que isso não venha causar amargura no coração das pessoas, porque o excesso, ele sempre vai provocar amargura, e Deus não queria isso naquela nação. Deus não queria uma nação contaminada com essa amargura, porque a amargura, ela tira o coração das pessoas do Senhor. Então, meu querido, que nós possamos aprender com Acaz, que quando ele deixa de buscar o Senhor conforme o seu pai, que conseguiu buscar o Senhor e teve uma família direcionada para Deus, agora Acaz, ele toma um caminho contrário, e a Bíblia diz que ele então é entregue, e juntamente com ele o seu governo é entregue para ser levado cativo. Muitos de nós estamos vivendo em cativeiro espiritual, porque nós não temos obedecido à voz do Senhor, nós temos seguido os nossos próprios desígnios, e isso tem nos levado para cativeiros espirituais. Mas o Senhor, eles têm um momento certo de nos tirar do cativeiro. Para isso nós precisamos estar atentos à sua voz, pois quando nos atentarmos para a voz do Senhor e obedecermos a sua palavra, o cativeiro pode chegar ao fim. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Continue nos acompanhando. Eu aguardo você em nossa próxima reflexão.